Você certamente já viu esta imagem. Trata-se da Pirâmide de Quéops, ou a Grande Pirâmide, no Egito. Única das 7 maravilhas do mundo antigo a existir ainda hoje, a Pirâmide de Quéops é uma das mais intrigantes obras da humanidade. Ninguém pode afirmar com certeza como os egípcios conseguiram há mais de 4.500 anos erguer uma edificação como essa, com 2.300.000 blocos de rocha, cada um com cerca de 2,5 toneladas a mais de 146 metros de altura. Isso sem nada em mãos que tivesse a ver com as avançadas técnicas de hoje. Ou melhor, sem quase nada, porque eles tinham isso, os 10 dedos, os mesmos usados pelo homem desde a antiguidade para calcular quantidades e valores no sistema decimal. O mesmo sistema que adotamos hoje, seja na mais simples conta de padaria ou operações complexas para a construção de estradas, pontes, arranha-céus, viagens espaciais. Os egípcios estão entre os povos antigos responsáveis pelo desenvolvimento da habilidade de contar e calcular que levou à informática. É o que veremos agora em nossa videoaula de arquitetura de computadores. Bom estudo! É um sistema composto por números com base 10. O decimal são números que vêm de 10 em 10, certo? Por exemplo, 10, 20. Por aprendermos desde a infância a contar na base 10, podemos nem nos dar conta de que o sistema decimal é apenas mais um entre outros. Mas existem outros sistemas, como o duodecimal, por exemplo, também conhecido como base 12. E olhe que este sistema nem é assim tão estranho. Na verdade, estamos habituados a usá-lo quando compramos frutas ou ovos por dúzia. O sistema decimal é, na verdade, o mais usado, tanto que a palavra dígito, do latim digitum, que significa dedo, virou sinônimo de número. Foram os antigos egípcios, de quem já falamos, que inventaram um sistema de numeração decimal composto por símbolos. E foi o cientista árabe Al-Khwarizmi o responsável por perpetuar o sistema que conhecemos hoje, de 0 a 9, ao difundir os conhecimentos da matemática hindu no livro sobre a arte hindu de calcular. Al-Khwarizmi. Este nome não soa familiar? Isso mesmo, ele lembra a palavra algarismo, que dá nome aos símbolos que usamos para representar números. Com o passar dos anos, a humanidade foi sofisticando as formas de lidar com os números e de fazer contas, na medida em que suas necessidades evoluíam. No passado distante, pastores certificavam-se de que não iriam perder nenhuma ovelha, atribuindo e guardando uma pedrinha para cada uma delas quando o rebanho saía para pastar. Se à noite, na volta dos animais, o pastor tivesse mais pedrinhas do que ovelhas, era sinal de que uma ou mais delas tinha se perdido. As tais pedrinhas, em latim, eram chamadas de cálculos, palavra que deu origem ao termo cálculo e ao verbo calcular. As diversas aplicações da informática, com as quais estamos tão acostumados, não são mais que o resultado de uma série de cálculos feitos pelos computadores, como faziam os antigos pastores. Claro que as pedrinhas, ou cálculos de nossos amigos pastores, estavam longe da sofisticação, rapidez e volume de cálculos oferecidos pelos computadores de hoje em dia. E convenhamos, para contar ovelhas, será que eles precisavam de algo mais que pedrinhas? Mas para surgir e evoluir, a informática precisou sim de muito mais que isso, a começar por um sistema numérico adequado, o sistema binário. Welcome to the real world. Com o sistema binário é assim. Podemos representar o universo e todos os seus eventos em combinações de apenas 2 números, 0 e 1. O sistema decimal, assim como o binário, ele é posicional. Então, por exemplo, eu tenho o número 128. 128, para nós, é muito natural, porque nós estamos trabalhando com ele desde crianças. Mas, na verdade, esse 128 aqui representa 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 8 vezes 1. Aqui é mais. Igual a 128.
Esse sistema é posicional porque o número 1 aqui, nesta casa, na terceira casa à esquerda, ele vale 100 em cada unidade dele. Nessa posição, ele vale 10 cada posição. Se eu tenho duas unidades, então eu tenho 20. E aqui essa unidade vale exatamente quanto vale o número. Porque, na verdade, ele está multiplicando potências de 10. Essa primeira casa está multiplicando 10 elevado a 0. Essa outra casa está multiplicando 10 elevado a 1. E essa terceira casa está multiplicando 10 elevado a 2. O sistema binário é exatamente assim. Ele é posicional, só que ele está falando de potências de 2. Então, por exemplo, se eu tiver o número 1, 1, 0, no binário, eu estou multiplicando 2 elevado a 0, multiplicando 2 elevado a 1 e multiplicando 2 elevado a 2. Então, esse número aqui, se eu fizer as contas, vai dar 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4, vezes, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2 elevado a 0 é 1, assim como 10 elevado a 0 é 1 também. Então, vezes 1. Esse número, portanto, é 6. Então, essa é a diferença entre o decimal e o binário. O binário é base 2 e o decimal é base 10. Se o sistema binário ele é multiplicado por potências de 2, então eu posso sempre dividir o número decimal por 2 e ver quando vai sobrando e dividindo o quociente. Por exemplo, o número 22. O número 22, eu vou dividir ele por 2, vai dar quanto? 11. Então, 11 vezes 2 dá 22, que sobra 0. Se eu dividir o quociente novamente por 2, eu vou falar que daria 5. 2 vezes 5, 10, para 11, 1, vai sobrar 1. Eu vou continuar dividindo por 2. Vai dar 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. E depois, eu está sobrando 2 ainda, eu vou dividir o 2 por 2, que vai dar 1, 2 vezes 1, 2, para 2, 0. Então, o número 22 é representado da seguinte maneira. Esse é um método, que é um método aritmético para calcular o decimal para binário. O número correspondente vai ser 1, 0, 1, 1, 0. Esse é o número 22, em binários. Qual base é incorreta em relação aos seguintes sistemas numéricos? Letra A, base 10 para o sistema decimal. Letra B, base 2 para o sistema binário. Letra C, base 14 para o sistema duodecimal. Ou letra D, base 16 para o sistema hexadecimal. Para o sistema duodecimal, a base é 12 e não 14. Portanto, a alternativa a ser assinalada é a C. E por que o sistema binário tornou-se a base da informática? Para responder a esta pergunta, temos de entender o funcionamento dos computadores. À semelhança dos velhos telégrafos, os computadores operam a partir de passagens e interrupções de sinais elétricos. Nos circuitos dos computadores, intercalam-se fases de tensão negativa ou positiva, representada pelo sinal V, de volt, e de ausência de tensão, representada pelo número 0. Desta forma, temos dois níveis, 0 e V+, ou V-. A estes níveis, damos o nome de estados lógicos, ou bits. Os cientistas atribuíram então para o estado lógico de 0 volt o número 0 e para o estado de V+, ou V-, o número 1. Oito bits. 8 bits. Para representar cada letra, número, pontuação ou sinal gráfico, o computador faz associações em tabelas de 8 bits, chamadas de bytes.
Portanto, cada byte corresponde a 8 bits. Com a evolução da informática, as capacidades de processamento e armazenamento de bytes dos computadores só vêm aumentando. Kilobytes, megabytes, terabytes, petabytes, o céu é o limite. 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. Nada mal para quem há alguns milhares de anos só sabia contar ovelhas com pedrinhas. Mas espere aí, não estamos indo um pouco rápido demais? É melhor voltarmos um pouco no tempo para vermos um outro feito importante para os computadores. Mais precisamente ao século XIX, quando o matemático inglês George Boole desenvolveu a álgebra de chaveamentos, ou como é mais conhecida, a álgebra de Boole. A álgebra de Boole admite apenas duas grandezas, falso ou verdadeiro, e isso só acontece quando eu tenho uma proposição lógica. Para entender melhor este princípio, vamos transpô-lo para o universo das palavras. Se eu disser, por exemplo, talvez eu tenha uns 25 anos, minha frase não será uma proposição lógica, já que não farei uma afirmação categórica, capaz de ser confirmada ou desmentida. Já se eu disser que tenho 25 anos, aí teremos uma proposição lógica, porque minha frase poderá ser falsa ou verdadeira. Nas expressões booleanas, as frases ou variáveis são representadas por 0 quando falsas e 1 quando verdadeiras. E podem ser combinadas em operações pelos conectivos lógicos e, ou não. Usam-se frequentemente também os termos correspondentes em inglês, and, or ou not. As operações básicas da álgebra de Boole, elas são a AND, a OR, a NOR, a SHOR, a NAND e a NOT. Eu vou explicar numa tabela chamada tabela verdade o que elas representam em cada uma dessas operações. Então, por exemplo, se uma das variáveis for 1, o valor resultante da operação OR é 1. Então, por exemplo aqui, 0 com 0. Como não tem nenhum 1, ela vale 0. 0 com 1, então uma das variáveis vale 1, então vale 1. 1 com 0 vale 1, porque uma delas vale 1. E uma ou outra vale 1, então também o resultado é 1. Essa é a tabela verdade da operação OR. E sempre que eu tiver 1 em uma das variáveis, eu vou ter um resultado 1 também. A operação AND, ela é ao contrário. Ela, se existir 1 nas duas variáveis, o resultado vai ser 1. Então, por exemplo, 0 e 0 vai dar 0, porque não existe 1 nas duas. 1 e 0, o resultado é 0, porque uma das variáveis é 0, as duas tinham que ser 1. Então, aqui também é 0. 0 com 1. Uma delas não é 1, as duas tinham que ser 1. Então, o resultado é 0 de novo. E apenas quando as duas variáveis forem 1, que o resultado será 1. Essa é a operação AND e ela é representada por essa tabela verdade. Nós estamos falando de duas variáveis, mas isso pode acontecer em várias variáveis. A outra operação é a operação SHOR. A operação SHOR, ela é a verdade da operação OR. Quer dizer, eu estou falando que se uma variável for 1 ou a outra variável for 1, eu quero que o resultado dê 1. Mas quando as duas são 1, eu não tenho essa condição, ou uma ou outra, eu tenho as duas. Então, quando as duas forem 1, eu não tenho mais esse resultado 1 aqui. Então, e o restante é igual. Então, 0 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, mais 1 com 1 dá 0. É a partir dessas relações algébricas que as portas lógicas dos computadores realizam todas as operações. Chamamos de portas lógicas os circuitos que operam um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída.
As portas lógicas são constituídas de interligações entre diodos, transistores e resistores, componentes semicondutores que realizam operações semelhantes e de interruptores do tipo liga-desliga. E o comportamento das portas lógicas é conhecido pela tabela verdade, que apresenta estados lógicos das entradas e das saídas. Nela temos A e B representando os sinais de entrada e X como resultado na saída. A equação que exprime o comportamento da porta E ou AND é dada por X igual a A vezes B. E este é o símbolo que a representa, de acordo com o padrão American National Standards Institute. Já a equação que exprime o comportamento da porta OR, simbolizada desta maneira, é dada por X igual a A mais B. E a porta NOT, composta de uma única entrada, é expressa pela equação X igual a A apóstrofe e por este símbolo. Além destas operações e representações básicas, existem portas que operam suas combinações. Assim teremos, por exemplo, a porta NAND ou não E, NOR ou não OU, SHOR ou exclusivo. Qual alternativa descreve corretamente as portas envolvidas neste circuito? Letra A, AND, OR, NOT e SHOR. Letra B, NOT, AND, OR e NOR. Letra C, AND, OR, NSHOR e NOT. Ou letra D, NOT, AND, NOR e SHOR. A resposta certa é a letra B, NOT, AND, OR e NOR. Hoje não existe nada que se torne tão obsoleto em tão pouco tempo quanto os equipamentos de informática. Este microcomputador aqui atrás, por exemplo, não deve ter mais de 10 anos e já parece uma peça de museu. Mas tanto ele quanto o mais moderno dos computadores obedecem a uma mesma estrutura básica, desenvolvida em 1945, a arquitetura von Neumann. Proposta pelo matemático húngaro naturalizado norte-americano John von Neumann, a arquitetura que leva seu nome permite que uma máquina digital armazene dados e programas no mesmo espaço de memória. Partindo desta estrutura, os computadores atuais são constituídos por unidade central de processamento, conhecida como UCP ou CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída e sistemas de interconexão ou barramento interno ao processador. Todos estes componentes vêm ganhando eficiência em volumes cada vez menores através dos tempos. Para se ter uma ideia da evolução, basta ver o ENIAC, primeiro computador digital de grande escala, que tinha 18.000 válvulas e volume aproximado de 85 metros cúbicos, pois sua capacidade de processamento foi quase totalmente alcançada já em 1971 com o primeiro microprocessador, o Intel 4004, que reunia 2.250 transistores encapsulados em uma área de 42 décimos de milímetro de largura por 31 décimos de milímetro de profundidade. O desempenho de microprocessadores ou CPUs integradas em chips únicos só vem aumentando desde então. Em apenas algumas décadas, eles passaram a contar com mais de 3 milhões de transistores integrados. E tornaram-se conhecidos por serem bastante utilizados nos computadores pessoais, especialmente os das marcas Pentium, da Intel, e Athlon, da AMD. Bem, estas foram algumas noções básicas de arquitetura de computadores. Vamos rever um pouco do que aprendemos nesta videoaula? Aprendemos que a informática surgiu da evolução da necessidade do homem de contar e de fazer cálculos. E que o sistema numérico decimal ganhou o mundo com a ajuda dos egípcios e do cientista árabe Al-Khwarizmi. Aprendemos ainda que o sistema numérico binário e a álgebra de Boole são a base das operações dos computadores. Vimos que os computadores obedecem até hoje à mesma arquitetura proposta em 1945 pelo matemático John von Neumann.
e que desde então essas máquinas digitais mantêm a estrutura básica composta por CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída e sistemas de interconexão. A área de arquitetura de computadores é a ciência que seleciona e interconecta dispositivos de hardware. Tá? E nesse caso, por selecionar esse dispositivo de hardware, ela faz com que produzimos computadores que atendam os requisitos funcionais de custo e desempenho. Essa matéria capacita a apontar a diagnosticar problemas relacionados ao desempenho de sistemas e subsistemas, tal como prescrever soluções para otimizar o custo e o desempenho de sistemas computacionais. O que mais me chamou a atenção nessa matéria e que fez eu gostar mais foi exatamente as diferentes arquiteturas de processadores. Nessa parte de sistema da arquitetura, eu pude entender e avaliar os tipos de arquitetura de computadores. Então, hoje em dia, se for comprar um computador ou trabalhar com um computador, eu sei exatamente o que é a otimização para um sistema. Tá? Ou seja, não vou comprar uma máquina que não vai atender minhas necessidades e tal como não vou conseguir trabalhar com algumas máquinas ou vou ter uma máquina que não preciso. Esta foi a videoaula de arquitetura de computadores. Até a próxima!